gravar aqui, chegar e começar a explicar, beleza? Tentar ser um pouco mais direto pra gente chegar e depois ir pras provas. Então, como eu havia comentado, hoje eu vou chegar e vou falar sobre a modelagem de sistemas dinâmicos. Opa, foi só eu começar a gravar que começa alguém pedir pra entrar. E aí, Ramon, tudo bem, cara? Comecei ainda não, comecei agora, na verdade. E aí, Matheus, beleza? Mas, como eu havia comentado, eu vou tentar abordar hoje sobre a modelagem de sistemas dinâmicos. Tipo, vou tentar dar uma argumentaçãozinha teórica e depois eu vou tentar pegar a prova, assim, que a modelagem de sistemas dinâmicos é praticamente o que a gente vai fazer na segunda unidade. Então, tipo, quando a gente pega aqui o material e vai ver ele, no material ele chega e comenta isso daqui, que a saída y de um sistema linear ela pode ser descrita como essa somazinha de exponenciais aqui. Mas por que isso? Por que, que ela pode ser descrita como essa soma de exponenciais? Se a gente pegar a resposta de um sistema dinâmico, pegar aqui, por exemplo, um sistema dinâmico de primeira ordem. Eita. Pegar um sistema dinâmico de primeira ordem. Eita, porra, calma. Aqui foi. Pegar um sistema dinâmico aqui de primeira ordem, por exemplo. Como que é a resposta dele? A resposta dele é assim. Isso daqui para a primeira ordem. Se pegarmos um sistema dinâmico de segunda ordem, tem várias formas que ele pode ser. Mas eu vou pegar aqui o caso subamortecido, se eu não me engano. Que é a função. Opa, não. Que é vermelho. Vem aqui. Aí ela vem como uma sinoidezinha e vai amortecendo aqui, tá certo? Isso daqui é o caso de segunda ordem. Se você pegar os outros casos de segunda ordem também, vocês vão ver que eles seguem o mesmo padrão do que eu havia explicado. Pegando aqui o caso de primeira ordem, vocês concordam comigo que ele lembra muito uma exponencial, certo? Se eu pego essa resposta aqui, esse comportamento, isso daqui lembra muito uma equação exponencial. Se eu pegar aqui o caso de segunda ordem e dividir ele em várias partes, se eu pego essa parte daqui lembra muito uma exponencial. Se eu divido aqui também, essa parte também lembra muito uma exponencial. Se eu divido aqui, vai parecer uma exponencialzinha invertida. Se eu divido aqui, vai parecer outra exponencial. Se eu divido aqui, vai aparecer outra exponencial. Então vocês conseguem ver que em sistemas lineares eu vou ter que as respostas deles podem ser descritas como uma soma de exponenciais, que nem é dito aqui. E por que isso? Porque quando a gente pega um sistema linear, aqui um sistemazinho que é linear, que vai ser essa caixinha. Sistemas lineares, eles são descritos por equações diferenciais. Então, aqui um delta quadrado, delta t ao quadrado, mais uma derivada linear, mais uma determinada x aqui, por exemplo. Sistemas lineares, eles são descritos desta forma. Deixa eu só eu não ficar pitando. Pronto. Sistemas lineares, eles são descritos desta forma aqui. E por que isso? Porque os sistemas lineares, eles possuem a característica de carregamento. A resposta deles de regime permanente, a resposta final deles não aparece de maneira direta. Quando o sistema começa, você vai ter que ele vai sofrer um determinado carregamento. Vocês pensam, por exemplo, em um capacitor.
a resposta em si do capacitor, ela tem que demorar um pouquinho. Ela demora um pouquinho antes de dar a resposta, de ele ficar completamente carregado. E é justamente esse carregamento que vai gerar esse comportamento de curva, esse comportamento exponencial, a parte transitória do nosso sistema. Então, justamente por isso, nós temos que os sistemas lineares, eles podem ser descritos por essas equações diferenciais aqui. E o que é que nós sabemos? Que as equações diferenciais, que uma derivada, se nós derivarmos uma exponencial, a resposta em si desse sistema, se aplicar uma exponencial aqui, a resposta desse sistema linear vai ser essa mesma exponencial. É exatamente por isso que nós temos que qualquer resposta de um sistema linear pode ser descrita por uma exponencial. Porque você tem que a entrada em si, isso daí a gente vê lá pela série de Fourier, lá em análise, que a entrada pode ser descrita como uma soma de exponenciais. Então, como a entrada de um sistema linear, ela pode ser descrita como a soma de várias exponenciais, eu tenho que a saída desse mesmo sistema linear vai poder ser descrita também por uma soma de exponenciais. Tudo bem? Então, seguindo esse raciocínio, é por isso que quando a gente vai trabalhar com modelagem de sistemas dinâmicos aqui na disciplina, nós pegamos a nossa resposta e escrevemos ela neste formato. Porque o que é que a modelagem faz? A modelagem, ela funciona como se você estivesse juntando vários quebra-cabeçazinhos. Então, a modelagem funciona como se você estivesse juntando vários quebra-cabeçazinhos. Então, se eu tenho que a resposta y é essa, eu posso, por exemplo, pegar essa resposta y, dividir ela aqui, e essa vai ser a primeira peça do meu quebra-cabeça. Essa daqui vai ser justamente a minha primeira exponencial. Vai ser justamente a minha primeira exponencialzinha aqui. Que eu vou chegar e eu vou colocar de preto mesmo aqui. Ela vai ser a minha primeira exponencial, que vai ser justamente essa exponencial daqui. A segunda peça do meu quebra-cabeça, eu posso pegar agora essa resposta e dividir aqui, por exemplo. Eu vou ter outra exponencialzinha aqui. E essa segunda exponencial vai ser justamente essa peça aqui, essa exponencialzinha. Então, se nós fizermos isso para toda a resposta, vocês conseguem ver que eu consigo quebrar ela como se fossem como se fossem várias exponenciais. Como se eu tivesse várias exponenciais aqui. Essa não ficou tão boa, né? Mas vamos lá, deixa eu pegar outra aqui que representa melhor. Cinza, por exemplo. Cinza é bom. Eu consigo dividir essa curva como se fosse a soma de várias exponenciais. Como se eu tivesse a soma de várias partes em si. É exatamente isso que nós fazemos. Porém, nós vamos ter que essas divisões das exponenciais aqui, essa é a resposta do sistema ao longo do tempo. Essas divisões que nós estamos fazendo, essa saída y que nós estamos obtendo, vai ser ao longo do tempo, no caso que nós estamos trabalhando agora. Poderia ser ao longo de qualquer domínio em si. Mas as nossas respostas, nesse caso, que aqui é uma resposta genérica de sistema, no nosso caso aqui, o x, que é justamente o nosso domínio, vai ser o tempo. Porque se nós pegamos a resposta de um sistema, nós vamos ter que o comportamento dele vai ser justamente uma característica do sistema. Se nós pegarmos aqui, aplicarmos, por exemplo, uma entrada U nele, nós vamos ter
que essa resposta y ela vai ser ao longo do tempo. Do mesmo jeito que esse u de t vai ser ao longo do tempo. O comportamento desse y aqui, o eixo dele, vai ser ao longo do tempo. Ele vai ser uma função da entrada e uma função aqui do meu sistema, uma função da minha resposta a um impulso, para ser mais exato. Porém, o comportamento dele, aqui analisando no tempo, vai ser ao longo do tempo. Esse y aqui, isso é algo que não é tão assim simples às vezes de entender, mas eu tenho que a forma como ele vai variar, como essa resposta y varia, o domínio dela é o tempo. Mas na verdade esse y, ele vai ser uma função da entrada que está sendo aplicada no meu sistema. Se eu estiver aplicando um degrau no meu sistema, por exemplo, eu vou ter uma resposta diferente se eu estiver aplicando uma senoide. E além de ser uma função da entrada, vai ser uma função do próprio sistema. Ou seja, eu vou ter que o meu y ele vai depender da minha entrada u, vai depender da minha resposta ao impulso, mas a forma como eu vou representar esse y vai ser ao longo do tempo. Justamente porque eu estou trabalhando com sistemas dinâmicos. Sistemas dinâmicos, a resposta deles é ao longo do tempo. Tudo bem até agora? Isso daqui é algo que não é tão simples em si de você, sabe, conseguir engolir, vamos dizer, mas quando você para pensar um pouco, faz sentido. Então, eu posso descrever dessa forma, em que esse U e esse H, ambos variam no tempo também. Eu vou ter que esse U vai ser, por exemplo, um degrauzinho. Eu vou ter que esse U, ele vai ser, por exemplo, um degrau. E eu vou ter que essa curva H aqui vai ser outra curva ao longo do tempo. Então, no momento que eu chego e eu faço a convolução, justamente porque a gente está trabalhando no tempo, quando eu faço a convolução disso daqui, eu vou ter justamente a minha resposta y no tempo também. Tá certo? Porém, como eu já cheguei e mostrei aqui, esse y ele vai ser um resultado da convolução. E a convolução é uma operação difícil que só o caramba de ser feita. Isso daqui é uma integral. Isso daqui é extremamente complicado de você resolver na mão. Porém, o y em si que nós estamos obtendo, o y que nós estamos modelando, eles são uma função do tempo. Então, se nós quiséssemos obter essa respostazinha H, que o que é o H? O H é justamente o que vai caracterizar o nosso sistema. O H é justamente o que vai compreender esse meu comportamento. O H, ele é justamente o que vai compreender esse comportamento da derivada, é justamente o que vai compreender esse comportamento do meu sistema. Então, se eu quero caracterizar, se eu quero modelar o meu sistema dinâmico, eu preciso modelar o meu sistema. E se eu quero modelar o meu sistema, se eu quero caracterizar o meu sistema, eu preciso saber a resposta dele. Essa resposta pode ser tanto a resposta ao impulso, como também pode ser a sua função de transferência, que é exatamente o que a gente termina trabalhando mais na engenharia. E por que a gente vai optar por obter a função de transferência e não a resposta ao impulso? É exatamente pelo fato do que eu terminei comentando agora há pouco, sem querer, que nós trabalhamos mais com a função de transferência, pois no momento que a gente está no domínio do tempo, eu vou ter que fazer uma convolução para conseguir obter essa minha resposta ao impulso. Uma deconvolução, para ser mais exato. Então, no momento que eu estou aqui no domínio do tempo, eu vou precisar fazer uma convolução para que eu consiga obter essa resposta ao impulso. Isso é muito complicado. Mas, no momento que eu chego e eu mando isso daqui para Laplace, eu mando isso daqui para o domínio da frequência, aquela convolução
vai virar uma multiplicação no domínio da frequência. É exatamente por isso que nós trabalhamos mais com funções de transferência na engenharia, porque a operação que antes era uma integral virou uma simples multiplicação no domínio da frequência agora. Porém, quando nós fazemos a modelagem, quando nós pegamos a nossa resposta e quebramos ela em exponenciais, isso daqui está no domínio do tempo. Isso daqui não está no domínio da frequência. Então, o que é que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar pegar a equação que nós obtivemos, a equação que vai ser a somazinha das exponenciais, e vamos precisar aplicar Laplace nela. E isso daqui não é mais programação. É realmente algo que vocês vão precisar fazer na mão. Vão precisar fazer analiticamente. Vão precisar pegar a resposta que vocês obtiveram, as exponenciais em si, e vão precisar aplicar a transformada de Laplace nelas. A transformada de Laplace de uma exponencial é bem simples. Então, e como a gente está fazendo a soma das exponenciais, não tem tanta dor de cabeça. Então, o que é que nós vamos precisar fazer aqui? Nós vamos ter, no caso, a minha entrada. Vamos ter o meu y no tempo. Agora mostrando o que é que nós vamos fazer nesse tópico, quando nós vamos fazer modelagem de sistemas dinâmicos. Nós vamos, por exemplo, aplicar... Deixa eu tentar dar uma organizadinha melhor nisso daqui. Chegar e mostrar. Apagar isso daqui, que é a resposta do sistema dinâmico. Então, qual que é o passo a passo quando nós estamos tentando fazer a modelagem de sistema dinâmico? Primeiro, nós obtemos a resposta exponencial dele. O θ1 mais θ2, exponencial de θ3 ao longo do tempo, mais θ4, exponencial de θ5 ao longo do tempo, e assim sucessivamente, como a gente chegou e comentou lá em cima. Isso daqui nós vamos obter de que forma? Nós vamos obter através do DLS que nós estudamos anteriormente. Vocês conseguem ver que isso daqui tem essa equação, esse meu modelo, a relação entre os parâmetros dele, a relação entre os tetas é não linear. Então, justamente por isso, nós vamos aplicar, na verdade, o DLS. Porque o que nós vamos ter é uma curva. Nós vamos ter um conjunto de dados que nem a gente vinha trabalhando antes. Um conjunto de dados, por exemplo, dados assim, sendo sistema dinâmico de primeira ordem, nós vamos propor um modelo para ele que nem a gente fazia quando a gente tentou modelar aqueles dados GNA e GNB, por exemplo. Nós vamos ter um conjunto de dados em que vamos ter um parâmetro de entrada e um parâmetro de saída. E com esse conjunto de dados, nós vamos escrever uma equação genérica, vai ser justamente a nossa base infinita, e vamos modelar ela. Com isso, nós vamos ter, por exemplo, aqui, ele é representado por uma exponencial nesse caso. Se ele é representado por uma exponencial, nós vamos ter uma equação no seguinte formato. Vamos ter uma equação assim. Isso daqui é o meu primeiro passo. O segundo passo é: eu vou ter agora que mandar isso daqui para Laplace. Eu vou pegar esse y e vou mandar ele para Laplace. Por quê? Porque antes eu tinha aqui o meu y, ele seria descrito como um h. A resposta dele, eu tinha que esse y vai ser um h. Pro pessoal que tá entrando depois, estou gravando, tá? Eu tô gravando, né? Tô gravando. O pessoal que tá entrando depois, estou gravando. Vou postar lá no canal do YouTube. Então, y vai ser igual a h vezes a minha entrada. Então, essa entrada U aqui vai ser justamente o degrau que nós vamos aplicar no sistema. Porque o que é que normalmente vai ser dado?
vai ser dado um sisteminha, uma função nas provas, em que nessa função você vai aplicar uma entrada nela. E você vai ter a saída, que nem a gente fazia lá na primeira unidade. Essa entrada U pode ser qualquer coisa. Essa entrada que nós vamos aplicar nessa função, eu vou mostrar um exemplo depois para ficar mais palpável. Mas essa entrada que nós estamos aplicando nessa função, ela pode ser qualquer coisa. Você pode aplicar um seno, uma exponencial. Mas para facilitar na hora que você fizer a transformada de Laplace, nós tentamos trabalhar com um exemplo de entrada mais simples, que é exatamente a entrada em degrau. Tudo bem? Então, nós vamos ter o que? Nós já vamos ter a equação do y, que nós obtivemos no primeiro passo, obtivemos através do DLS, vou até anotar aqui, obtivemos através do DLS, e com essa equação do y e com o valor de u que a gente sabe qual é, vamos dizer que a gente aplicou, só voltando aqui, a gente aplicou uma entrada 3, por exemplo, de amplitude 3. Eita. Uma entrada de amplitude 3, por exemplo. Então, com essa equação do y e com essa amplitude 3, nós vamos aplicar Laplace. Então, a ideia é que você vai ter a minha equação, por exemplo, destrinchando aqui. Eu vou ter o y vai ser θ1 mais θ2 exponencial de θ3 no tempo. Isso daqui vai ser igual a um h, a convolução com o valor de u, por exemplo. Que esse u, como comentei, ele vai ser genérico, mas a gente vai estar trabalhando ele sendo um degrau. Quando nós aplicamos Laplace nisso daqui, nós vamos obter um θ1 sobre S mais θ2. Agora deixa eu pegar a colinha. Qual que é a transformada de Laplace de uma exponencial? Transformada Laplace exponencial. Então, tá. Exponencial vai ser 1 sobre S mais A. Vai ser θ2 dividido por S menos θ3. E isso daqui vai ser igual a H vezes U. Só que o meu U, ele vai ser o quê? Ele vai ser U sobre S. Eu vou ter que a minha convolução, a minha operação em si de convolução vai virar uma multiplicação agora. E eu vou ter que aqui a minha entrada, que é um degrau, vai virar justamente o valor desse degrau, só que dividido por S, justamente por ser uma constante. Tudo bem? Então, nós precisamos reorganizar isso daqui até encontrar uma função de transferência. Até encontrar, por exemplo, um H, quero que seja no vermelho, na verdade. Até encontrar um H com o seguinte formato. Seja, por exemplo, um S mais um valor de A, S ao quadrado, mais BS, mais C, por exemplo. Mas isso daqui, como a gente está trabalhando com uma função de primeira ordem, então eu vou ter apenas um polo. Então a ideia é que ele formaria uma função, por exemplo, um A, S mais B, em que esses valores de A e de B vão depender justamente do meu θ1, θ2 e do meu θ3. Vamos tentar fazer isso daqui só para chegar e mostrar. É só mesmo reorganizar isso. Reorganizando isso daqui, vamos ver se dá certo. Vamos... Deixa eu até pegar, para fluir melhor, deixa eu pegar meu caderno aqui. Para saber fluir melhor, a gente ir para os exemplos, não tá fazendo do zero. Então, aqui, 3... vai ser igual ao x de S
Cadê? Pronto, aqui. S menos θ3, eu vou ter esse U. Mandando isso daqui para o outro lado, o que é que eu vou ter? Eu vou ter H vai ser igual ao meu θ1 sobre S mais θ2 sobre S menos θ3 vezes S dividido por U. Só peguei isso daqui e mandei para o outro lado. Tudo bem? Então, pegando aqui H vezes U, tá certo? Isso aqui, H vezes U, tá assim. H vezes U vezes X de S. Então esse U eu vou chegar e eu vou deixar ele genérico aqui. Fazendo aqui então, H, rearranjando os termos para isso daqui virar uma única fração, eu vou ter aqui então, no final, S menos θ3, S menos θ3, eu vou ter aqui θ1, S menos θ3, mais θ2 vezes S. Tudo isso daqui multiplicado por S e dividido por U. Esse S vai cancelar com esse S. Então, eu vou ter aqui que H vai ser igual a θ1 S menos θ3 vezes θ1 mais θ3 vezes S. Tudo isso dividido por SU S menos θ3. Então, quando eu deixo isso daqui no formato de função de transferência, eu vou ter o meu H sendo igual a θ1 mais θ3 vezes S menos θ3 vezes θ1 dividido pela minha entrada vezes S menos θ3. Vocês conseguem ver que isso daí é justamente o formato de uma função de transferência de primeira ordem. E por que é o formato de uma função de transferência de primeira ordem? Justamente porque nós utilizamos apenas uma única exponencial. Se nós colocássemos duas exponenciais, nós teríamos o equacionamento de uma função de transferência de segunda ordem. Então surgiriam termos s ao quadrado aqui no denominador e s ao quadrado aqui no numerador. Se fossem três exponenciais, seria um sistema de terceira ordem. Então surgiria s ao cubo e s ao quadrado aqui no numerador e s ao cubo e s ao quadrado aqui no denominador. Então a ideia é que com isso daqui nós vamos pegar a nossa saída y, o equacionamento dela, e fazendo na mão mesmo, aplicando a transformada de Laplace, nós vamos fazer o equacionamento e obter uma equação, uma função de transferência no papel mesmo, não é agora computacionalmente. A parte computacional, ela é feita pelo DLS, ela é feita apenas para encontrar o valor de y, encontrar os valores de θ, o θ1, θ3 e o θ1, o θ3 está certo, isso daqui, cadê o θ2? Agora, aqui não era θ3, não, aqui é θ2, faz sentido, aqui é θ2, então, aqui vai ser θ2 também, agora sim, e aqui também vai ser θ2. A parte computacional, a parte do DLS, é apenas para encontrar os valores de θ1, θ2 e θ3. O resto, ele vai ser feito na mão, ele vai ser feito justamente no papel. E quando você obter essa equaçãozinha aqui,
que eu sempre recomendo vocês fazerem de maneira genérica, para, por exemplo, não estarem fazendo para cada θ, porque no momento que vocês tiverem essa equação aqui, concordam comigo que é só substituir o θ que foi encontrado na questão. Então, quando vocês encontram esse equacionamento das funções de transferência, é só vocês substituírem os valores de θ que vocês vão ter justamente a minha função de transferência e vão ter justamente a modelagem do sistema dinâmico. Então, agora pegando um exemplo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar exatamente aqueles dados, por exemplo, do GNA, por exemplo, e vocês vão, ao invés de utilizar o algoritmo utilizando tangentes hiperbólicas, vocês vão apenas converter ele para sua forma de exponenciais. Porque antes a gente trabalhava com algoritmo utilizando tangentes hiperbólicas por ser uma base infinita, concordam comigo? Mas quando eu cheguei e expliquei agora, deu para vocês notarem que em sistemas lineares, isso é só um caso de sistemas lineares, a resposta deles pode ser descrita como uma soma de várias exponenciais. Então, eu posso trabalhar exponencial como se fosse, entre aspas, uma base infinita de sistemas lineares. Então, a única coisa que vocês vão fazer é pegar a nossa exponencial, o nosso algoritmo, perdão, das tangentes hiperbólicas, e adaptar eles para que eles funcionem como exponenciais. É o que está sendo, não, é o que está sendo feito aqui. Deixa eu ver. Ah, não. Esse daqui está sendo feito com a tangente hiperbólica. Pegando um exemplo aqui, então, já de uma prova, por exemplo, vou chegar e vou mostrar como é que ele é mostrado, como é que a gente vai trabalhar isso com uma prova mesmo. Então, deixa eu abrir aqui uma prova, vou abrir a prova de, qual era esse algoritmo? 2017-2. Prova 2017-2. Vou tentar fazer aqui a primeira questão. Então, é dado um sistema MS, que é um motor, que ele pode ser aproximado pelo modelo de primeira ordem, que aceita em sua entrada valores de tensão U de menos 10 a 10 volts, em que eu vou ter que esse equacionamento aqui, essa função de transferência, se refere justamente a isso daqui, tá certo? Quando aplicado uma tensão diferente de zero nos seus terminais de entrada, o eixo do motor gira com uma velocidade angular que é por sua vez mensurada por um sensor, capaz de medir velocidade de rotação e retornar a velocidade medida em RPM, como ilustrado na figura abaixo. Um sensor ideal possui função de transferência S igual a 1, ou seja, mede instantaneamente e corretamente o valor de ômega. No entanto, segundo o fabricante do sensor, o mesmo pode ser modelado por uma função de transferência dada como S igual a K dividido por S mais K, em que K varia em torno de 3, o que significa que em alguns casos, a medida do sensor pode retornar uma resposta atrasada em relação à velocidade real de rotação do motor. Então, ele pede para encontrarmos uma função de transferência ômega medido dividido por U de S. Com esse diagrama de blocos aqui, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que a função de transferência ômega medido sobre U de S, aqui, ômega medido, vou colocar assim, sobre U, vai ser igual à função de transferência M vezes o quê? Vezes a função de transferência do sensor, que ele chama daqui de S, Szão. Então, que vai ser justamente aqui o meu Szão sobre S. Ó, para ficar claro, eu vou colocar aqui MS vezes Szão S. Justamente que são dois blocos em série, eu vou ter que a função de transferência vai ser a multiplicação dos dois. O que é dado pra gente? Se nós formos pegar esta função aqui no final, que é justamente como ele mostra que é, vocês conseguem ver o quê? Que a função vai ser, a entrada dessa função vai ser justamente a minha função motor,
eu vou ter aqui uma funçãozinha chamada de motor. Função motor. A entrada dela vai ser o U. E a saída dela vai ser a medição do sensor. Vai ser o meu ômega medido. Então, isso daqui, este bloquinho aqui, é a nossa função. Ficou feio isso daqui. Eu vou ter que esta função aqui é justamente essa função daqui. É a mesma coisa. A única diferença é que aqui é a implementação computacional. Mas vocês podem interpretar esta função daqui como se fosse este blocozinho daqui. E como é que eu posso chegar a interpretar esse bloco? Eu posso interpretar este bloco daqui, essa equação, exatamente como sendo... Deixa eu pegar isso daqui e mandar aqui para baixo. Isso daqui vou mandar aqui para cima. Vou mandar aqui para cima. Vocês conseguem ver que o meu motor, a minha função motor vai ser justamente isso daqui. Isso daqui vai ser a minha função motor. A função que é dada. Então, o que é que nós vamos ter quando nós formos modelar? Nós vamos ter a entrada em si, a entrada dela, que nós vamos aplicar um degrau. Se lembre, nós podemos aplicar qualquer coisa. Pode ser uma senoide, pode ser uma exponencial, qualquer coisa que você queira. Mas, como nós vamos precisar fazer a parte Laplace no papel, é mais fácil se nós aplicarmos um degrau. É só por isso. Só porque quando nós fizermos a parte de Laplace, o equacionamento no papel, vai ser muito mais fácil se a entrada for um degrau. Então, mostrando isso daqui, eu vou até abrir agora o meu algoritmo de teste. O que é que nós vamos ter? Vou pegar isso daqui e mandar só dar o plot T do ômega medido. Nós vamos ter então a nossa entrada sendo aplicada no nosso sistema, sendo aplicada aqui nesse sistema, e nós vamos ter como saída o ômega medido. Então, plotando isso daqui, nós vamos ter este comportamento. Na questão é informado que os valores em si que são permitidos de entrada são de menos 10 até 10. Por que que eu cheguei e eu escolhi logo 10, logo o limite? Vamos tentar colocar 1, por exemplo. Se você colocar 1, vocês notam o quê? Que eu tenho muito mais efeito do ruído na minha resposta. Justamente, e por que que isso acontece? Porque nós estamos trabalhando com um motor. Se você aplica uma tensão menor no motor, ele vai girar menos. Se ele gira menos, você vai ter um efeito em si, agora pegando o equacionamento mesmo, se ele gira menos, eu vou ter aqui um M menor. Esse valorzinho aqui de M, a resposta dele vai ser menor. Então, esse S, teoricamente, o comportamento dele é constante. Se eu diminuo, então, o meu efeito de M, e eu deixo o meu S constante, vocês concordam comigo que eu vou ter um efeito maior no meu ruído. Eu vou ter um efeito maior do meu ruído de medição. Exatamente por isso que se eu coloco uma entrada muito baixa, eu vou ter basicamente ruído na saída. Se eu colocar, por exemplo, uma entrada zero, o meu motor não vai girar. Eu vou ter na saída apenas o efeito do meu ruído. Por isso que a ideia é vocês aplicarem uma entrada que seja suficientemente grande para, por exemplo, vocês conseguirem ver o comportamento do sistema, como ele está
se comportando. Tudo bem? Então, agora que nós já vimos em si o nosso sistema, nós vamos tentar modelar ele. Aqui, vamos tentar modelar ele. E como é que essa modelagem vai ser feita? A modelagem da saída vai ser feita exatamente que nem a gente fazia lá com o DLS, com os dados do GNA e GNB, por exemplo. A gente vai aplicar o equacionamento. Eita, Ctrl Z. A gente vai aplicar o equacionamento do DLS, normalmente, que nem a gente fazia. Porém, ao invés de nós utilizarmos as tangentes hiperbólicas, nós vamos utilizar justamente agora a variação do algoritmo do DLS utilizando exponenciais. O algoritmo da tangente hiperbólica, se eu não me engano, eu mostrei lá naquela aula do GN, a aula de DLS, na verdade. Que a gente trabalhou com os dados do GNA e GNB, eu mostrei justamente o algoritmo utilizando tangentes hiperbólicas. Mas como a gente está na parte de modelagem de sistemas dinâmicos, nós vamos utilizar agora a variação desse algoritmo, em que ao invés de uma tangente hiperbólica, ele vai utilizar exponenciais. E um ponto que é importante de salientar é que em funções de transferência, isso é comentado melhor lá no material, nós vamos ter que os parâmetros θ deles, eles vão ser complexos. Na função de transferência, no equacionamento dela, esse equacionamento aqui, as constantes que multiplicam os s não vão ser complexas, não vão ser. Elas vão ser constantes reais, mas os meus θs em si, eles vão ser complexos. Isso daí é até algo que vocês podem utilizar como parâmetro para ver se a sua função de transferência está certa ou não. Se vocês notarem um termo complexo aqui multiplicando, por exemplo, se θ1 mais θ2, se essa soma der um termo complexo e ela não der um termo real, provavelmente a modelagem do seu sistema, a forma como o seu DLS modelou, não está certa. Provavelmente a forma como o seu DLS conseguiu modelar o seu sistema terminou atingindo um mínimo local. Você precisaria deixar ele rodando mais tempo, ou dependendo até mudar os parâmetros em si, por exemplo, mudar o alfa, mudar a inicialização, para que ele consiga chegar no mínimo global. Porque no mínimo global, eu vou ter que esses parâmetros em si, eu vou ter que eu vou ter que esses termos que vão multiplicar o S, esses termos aqui da função de transferência, eles vão ser todos reais. Todos esses termos, na minha equação, na minha função de transferência, eu não posso ter termos complexos. Eu tenho que os θs podem ser complexos. E a ideia disso é adicionar mais um grau de liberdade em si para que o meu θ consiga convergir. A forma como eu vou ter do meu erro e do meu θ, aqui e do meu erro, se eu deixo o meu θ limitado aos reais, eu vou estar limitando o meu θ, a forma como ele pode atingir o mínimo global do meu erro. Mas se eu pego esse θ e eu coloco ele no domínio dos complexos, eu vou estar adicionando mais uma possibilidade de esse θ se locomover. Porque antes, se o θ ele era, por exemplo, vamos dizer, ele só podia assumir valores reais, eu vou poder apenas variar esse meu valor de A. Mas se eu adiciono aqui um termo complexo, eu vou poder variar o termo de A e de B. Eu vou ter novas formas de variação e assim eu vou conseguir encontrar novos θs. Eu vou adicionar uma nova possibilidade, eu vou deixar o meu algoritmo com uma possibilidade maior para ele conseguir atingir o mínimo global. Isso daí não é só em função de transferência.
Isso daí pode ser utilizado também lá quando a gente estava modelando GNA e GNB, por exemplo. Você vai estar deixando o seu algoritmo mais genérico. Você vai estar deixando o seu θ com uma possibilidade de variação maior. Porém, mesmo eu fazendo isso, mesmo θ estando complexo, eu tenho que no final a minha função de transferência, os termos delas têm que ser reais. Se não forem reais, então provavelmente teve algum erro e você precisa modelar de novo. Então, apenas pegando o algoritmo aqui, que vocês podem ver no vídeo esse algoritmo com mais calma, que é só implementação computacional, é algo muito particular, vamos dizer. Então, modelando isso daqui, plotando isso daqui, opa, teve algum erro? Linha 13, cadê? Já aqui, pronto. Vocês conseguem ver? Que ele consegue chegar e modelar. Parou o algoritmo. Parou. Aqui, deixa eu ver se está certo. Número de funções de base. Tá? Que ele consegue chegar e modelar. Ele consegue representar o comportamento. E como é que vocês podem pegar esse meu comportamento e saber se ele está certo ou não? Isso daí a gente vai abordar melhor depois. Depois, quando a gente trabalha a integração numérica, a gente trabalha isso um pouco melhor. Como é que vocês podem ver se essa função de transferência se está certa ou não. Mas, depois que os seus θs, que agora que a gente encontrou, foi um padrão de θs. Vocês conseguem ver aqui que foram θs complexos. Depois que os seus θs forem encontrados, o que nós precisamos fazer é pegar esses θs e jogar na equação em si que nós desenvolvemos. Pegar esses θs e essa equaçãozinha que nós desenvolvemos, para o caso de primeira ordem, de segunda ordem, vai depender muito da quantidade de funções de base. Nós vamos jogar os θs e vamos obter justamente a equação da nossa função de transferência. Nesse caso, aqui eu utilizei duas funções de base, ou seja, eu utilizei duas exponenciais. Então, eu não vou ter uma equação de segunda ordem. Eu não vou ter uma equação de primeira ordem. Eu vou ter uma equação de segunda ordem. E para isso daí, aí vocês fazem um desenvolvimento matemático mais a fundo. Eu vou chegar e eu já vou... Porque eu já tinha feito isso e eu já tenho ele desenvolvido certinho aqui. O que vocês fazem é vocês pegam então esses parâmetros e jogam aqui. Vocês conseguem ver aqui que o termo complexo, isso daqui seria o termo que multiplicaria o s ao quadrado na minha função de segunda ordem. Deu 10 a menos 3. Se deu 10 a menos 3, isso daí você interpreta como se fosse zero. A gente tem que lembrar que nós estamos trabalhando com algoritmos de computador. Então sempre vai ter lixo computacional. Nunca vai dar zero exatamente. Sempre vai ter um termozinho sobrando. Então esse termozinho sobrando vai ser, por exemplo, perto de zero. Vai ser tipo 0 elevado a... Vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 3, elevado a menos 4. Até 10 elevado a menos 1 dá para desconsiderar. Então, pegando aqui, isso daí é uma dica em si que eu acho uma boa. Para vocês não terem que estar fazendo da mão, vocês têm que lembrar que o Octave é uma grande calculadora. Então, vocês fazem o desenvolvimento matemático na mão uma vez, tipo aqui, que nem a gente fez, e vocês deixam anotado no computador em algum canto só para dar um copiar-colar, só para acelerar, sabe? Só para não demorarem tanto. Então, vocês conseguem ver aqui que deu 10 elevado a menos 1 já o termo que multiplica o S. Deu um fator complexo já grandinho. Como deu um fator complexo já grandinho, a gente já fica meio de olho, mas dá para desconsiderar esse fator complexo. Pegando aqui agora o termo que não tem nenhum S,
ele já deu um valor complexo meio grande. Pode ser que, se nós desconsiderarmos esse valor complexo, ainda consiga modelar. Mas pode ser também que ele não consiga modelar. Pode ser que esse fator complexo seja importante para nós conseguirmos representar este dado. Conseguimos representar essa função y. Porém, se ele for importante para conseguir representar essa função y, a gente consegue ver claramente o quê? Que ela não vai representar a minha função de transferência. Porque aqui é um termo complexo. Eu vou estar dizendo que isso daqui é um termo da minha função de transferência, como vocês conseguem ver aqui. Se esse fator complexo for importante, então a minha função de transferência, a minha modelagem está errada. E como é que eu sei, e como é que eu posso dizer para vocês aqui a partir do olho que está errada? Porque se vocês forem pegar aqui os dados y, vocês conseguem ver que o começozinho aqui dele não está em 0. A minha função de transferência, ela deveria ter começado em 0. Por quê? Porque vocês concordam comigo que se eu tenho uma entrada 0, teoricamente eu não deveria ter o meu motor girando. Então, o que aconteceu é que nossos dados y caíram em um mínimo local aqui. Então, eu vou tentar executar isso daqui de novo, até ver. Pronto. Aqui caiu no 0. Aqui modelou. Vamos ver agora os dados. Vamos pegar aqui esse. Deu 10 a menos 3 de novo. Deu 10 a menos 2, ou seja, já deu menor do que antes. Antes tinha dado 0, alguma coisa, que já deu 10 a menos 2. E aqui deu 10 elevado a menos 1. Ou seja, a função de transferência que nós tínhamos obtido antes, ela estava errada? Estava. Mas por que isso? Não era que o equacionamento dela estava errado. A questão em si era que os tetas que nós encontramos estavam errados. Os tetas que nós obtivemos, eles não estavam certos, pois nós tínhamos caído no mínimo local. Vocês conseguiam ver que o comportamento em si da função do y que nós plotamos estava parecido com o comportamento dos dados, mas eles não estavam representando perfeitamente os dados. Por que isso? Justamente porque caímos no mínimo local. Isso daí vocês não precisam saber a partir do olhômetro. Tipo, olhando o gráfico, vocês já sabem que ele está errado. Isso daí é algo que, à medida que vocês forem praticando mais, vai ficando mais natural para vocês. Mas, uma forma de vocês verem se isso daqui... Tá, desculpa. Uma forma de vocês verem se isso daqui está certo ou não é utilizando o tópico 8, utilizando a integração numérica. Porque o que é que a integração numérica faz? Ela apenas vai servir para você simular uma função de transferência. O grande propósito da simulação numérica, da integração numérica, dos métodos que a gente estuda para chegar e, converte em variáveis de estado, aí aplica método de Euler, método do ponto médio, esse tipo de coisa. A única função disso é nós conseguirmos saber a resposta de uma função de transferência. Então, vocês podem utilizar a simulação numérica, o método do ponto médio, o método de R1, qualquer um dos métodos que vocês quiserem, para saber se os tetas em si que você encontrou estão certos ou não. Porque pode ser, por exemplo, que quando você joga aqui, todas as suas contas deem valores reais, tipo, deem valores complexos que possam ser desconsiderados. Então você obteve uma função de transferência com todos os parâmetrozinhos lá reais. Mas pode ser que ela ainda esteja errada. Não é porque deu tudo real que isso vai dizer, isso vai significar que sua função de transferência está certa, sabe? É um grande direcional, vamos dizer. É uma grande, vamos dizer que, é uma grande dica que muito provavelmente está certo. Mas para você confirmar,
você utiliza a integração numérica. Você joga lá na simulação numérica. Tá certo? E Certo, Matheus. pronto. Chegar. Eu vou parar aqui a gravação.